Boa noite, bem-vindo. Viramos aqui a página neste jornal de domingo. Olhamos para tradições com o Douro, pensando em Portugal, também no Brexit, no Reino Unido, nesta região demarcada a mais antiga do mundo. Cruza-se o saber dos portugueses e dos ingleses de forma pacífica há muitos anos e assim parece continuar. O meu convidado hoje, Manuel Novaes Cabral, o presidente do Instituto do Vinho do Porto. Boa noite, bem-vindo. O pretexto da nossa conversa são só algumas fotos que vão estar aqui atrás de nós, olhar para trás, ver os presidentes desta instituição que olha para o negócio, para o comércio, mas também para a lavoura. Vocês estão no meio num equilíbrio que é difícil ou é simples fazer esta ligação entre o melhor da produção e os belos negócios? É sempre bom estar no meio. E fazemos pontos. Aí é que está a virtude. Nós gostamos de fazer pontos. E, efetivamente, no dia 10 de abril, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, mas começou por ser Instituto de Vinho do Porto, foi criado. Nessa altura, em 1932 e 33, foram criadas três estruturas, as estruturas corporativas, digamos assim, à época, a Casa do Douro, o Grêmio dos Exportadores e o Instituto do Vinho do Porto. Como o próprio nome indica, a primeira instituição agrupava os produtores, a segunda os exportadores e a terceira a entidade reguladora, a tal que está no meio, como na expressão do João. A nossa genealogia, digamos assim, a genealogia desta casa vai muito mais atrás, porque há vinhos ancestralmente, desde antes da ocupação romana, que se produziam uvas e com certeza vinhos, que é hoje de região demarcada do Douro. Em 1756 é criada a Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, pelo futuro Marquês de Pombal, para regular exatamente toda a estrutura, desde a produção até à comercialização, que na altura era sobretudo para a Inglaterra e era a principal exportação, o principal produto exportado de Portugal, e depois de várias vicissitudes ao longo do século XIX e dos primeiros anos do século XX, em 33 é criado o Instituto do Vinho do Porto. E é exatamente essa data que Estamos a começar em 33, nestas imagens de líderes desta instituição. E evocamos exatamente os presidentes que desde 1933, que são 10 exatamente, o que demonstra também alguma estabilidade nesta organização, que efetivamente é a entidade, o organismo regulador da região demarcada do Douro e que tem responsabilidades sobre o vinho do Porto e sobre os vinhos do Douro, que é uma realidade mais recente, mas uma realidade também muito em termos importante. Económicos. Como é que olha para o Brexit e para este divórcio numa região onde o casamento é perfeito? Entre ingleses e portugueses, é o que o João quer dizer. Vamos cá ver. Efetivamente, os ingleses tiveram, e ainda hoje têm, uma posição muito importante no vinho do Porto. E a projeção do vinho do Porto, que é, eu costumo dizer que a projeção do vinho do Porto, a fama do vinho do Porto, é superior à sua própria capacidade de negociá-la em termos de valor. O vinho do Porto, em 2016, representou, em termos de comercialização, 377 milhões de euros. Em termos de exportações portuguesas, é uma percentagem hoje relativamente pequena, porque exportamos muito mais coisas. O valor das exportações é muito superior ao que era anteriormente. Hoje, a Inglaterra, contrariamente à ideia feita, muitas pessoas, quando falam comigo, exclamam, dizendo, ou parecendo, ou dando nota que é uma coisa mais ou menos óbvia, ou que é óbvia. A Inglaterra, o principal destino em termos de comercialização, não é. Hoje, e desde 1963, o principal destino do vinho do Porto é a França, contrariamente a essa ideia feita. O que não quer dizer que a Grã-Bretanha não seja um destino importante. Portanto, nós acompanhamos com preocupação, sobretudo as empresas que têm maior presença no Reino Unido, mas, enfim, há uma ideia generalizada de que as coisas se vão passar em termos, vou dizer, civilizados. Quer dizer, poderá haver, efetivamente, depois em termos de negócio propriamente dito, em termos cambiais, que já existem atualmente, mas que poderá existir alguma perturbação, mas a perturbação não será maior. Estamos convencidos que a Grã-Bretanha vai continuar a ser, como foi desde sempre, desde o princípio do vinho do Porto, um grande consumidor de vinho do Porto. Os ingleses, uma das grandes casas também, exatamente, facilita se calhar esse contacto. Exatamente, uma das grandes responsáveis pela fama do vinho do Porto e pelas exportações do vinho do Porto.
A rainha vai continuar a brindar com vinho do Porto? Disso eu não tenho mais pequena dúvida. Falou nos vinhos do Douro. É uma nova faceta deste negócio que continua a crescer com vinhos de excelência. Onde é que se quer chegar com estes vinhos do Douro? Ao patamar de qualidade premium do vinho do Porto? Nós não podemos esquecer, João, que os vinhos é o produto matricial da região de Marcada do Douro. Em 2001, como todos sabem, foi declarada pela Unesco a região vinheteira, o Douro vinheteiro, como Património da Humanidade, na classe de paisagem cultural evolutiva e viva, o que, enfim, eu gosto sempre de sublinhar este aspecto. O vivo é importante e evolutiva também. Obviamente, porque se quer que as pessoas continuem lá a desenvolver a sua atividade económica, portanto, não é, o que se pretende não é musealizar... Não queremos só o bilhete postal, queremos exatamente, a região continuar com a atividade económica da região, portanto, esse é um aspecto muito importante. E, portanto, não podemos esquecer que a realidade do vinho do Porto é uma realidade pluricentenária, a realidade dos vinhos do Douro, do DOC Douro, como o designamos mais tecnicamente, é uma realidade relativamente recente. Mas hoje tem a maior das importâncias. Não podemos esquecer que há 2 anos, uma das principais revistas mundiais da especialidade, quando classificou os 100 melhores vinhos do mundo, classificou 3 no Douro nos 4 primeiros lugares, sendo o primeiro um Porto, o segundo um vinho de uma outra região e o terceiro e o quarto vinhos DOC Douro. Ora, eu julgo que é a primeira vez que uma região produtora de vinhos tem 3 vinhos nos 4 primeiros lugares. Portanto, há efetivamente muitas coisas a acontecer. A projeção dos vinhos é cada vez maior, a notoriedade dos vinhos é cada vez maior e isso é muito importante para Portugal, é muito importante para a região, é muito importante para quem dedica a sua vida, quer à produção, quer ao comércio destes vinhos e é muito importante também para uma outra realidade que é cada vez mais relevante na região de Marcada do Douro, no Porto também, mas em Portugal em geral, que é exatamente o turismo. Olhando para os investimentos que se estão a fazer nessa área turística, ainda há poucos dias Mário Ferreira inaugurava 2 navios hotel, há várias empresas, algumas internacionais, a investir aqui neste rio. Para onde é que estamos a caminhar? Que turistas é que nós estamos a cativar nesta altura para o Douro? Estamos a cativar turistas de todo lado, enfim, da Europa muitos, cada vez mais americanos e brasileiros, turistas de todo lado, do Oriente também, mas enfim, essa não é propriamente a minha especialidade, mas efetivamente não há dúvida nenhuma que a realidade de gastronomia e vinhos, ou vinhos e gastronomia, devo pôr por esta ordem, tendo em conta as responsabilidades que tenho no Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, é cada vez mais um motor do turismo. Eu costumo dizer que a vinha... É um turismo de grande qualidade, um turismo que vem cá, que investe forte para ter uma semana num barco de luxo, para ir ao melhor dos restaurantes, para ir fazer uma pizza de uvas àquela quinta emblemática? Eu acho que temos tudo e eu acho que temos de ter todo o tipo de turismo e de estar preparado para isso. Uma coisa é certa, e isto é válido para o Porto, é válido para uma série de outras zonas, mas vamos falar no Porto, que é uma espécie de hub de transição ou de passagem dos turistas para as regiões à volta do Porto, em particular a região de Marcada do Douro, até pela ligação umbilical, pela ligação feita pelo próprio rio e pela ligação histórica, económica e cultural entre a região de Marcada e o Porto, que sempre houve. Evidentemente que muitos dos turistas são atraídos por esta região. Vamos cá ver, o vinho está na moda. Eu costumo dizer que as vinhas são um elemento determinante, um elemento essencial de qualificação da paisagem. Sem a vinha não havia a classificação do Douro como Património Mundial. O que está classificado pela Unesco não são as montanhas e o rio, é a paisagem humanizada, a intervenção do homem na paisagem e, por outro lado, o vinho, falamos da vinha, o vinho, cada garrafa de vinho, e pelo interesse que as pessoas cada vez mais têm em ver de onde é que este vinho é produzido, quem é que o produz, quais são as práticas culturais, quais são as castas, qual é a história, quais são as tradições. Mas temos que ter um produto de primeiríssima qualidade. E temos um produto, para trazermos cá o turista à procura do sítio, o vinho tem que ser um momento inesquecível. E temos um produto de grande qualidade, mas obviamente que o vinho pode existir por si, mas com a gastronomia, com as práticas culturais, obviamente que ganha outra expressão, e cada garrafa de vinho, era o ponto que eu estava a dizer há pouco, cada garrafa de vinho é um embaixador da nossa região. Vocês têm feito presenças em inúmeras feiras, em inúmeros mercados. Quem é que nós temos que cativar nesta altura para manter o Porto neste nível de crescimento? Porto, o vinho do Porto, região, turismo, este Porto aqui com um sentido alargado.
Repara, João, a região demarcada do Douro, em 2015, ultrapassou pela primeira vez, em termos de volume de negócios, os 500 milhões de euros. Está neste momento perto dos 540 milhões de euros. Números globais, 377 vinho do Porto e 142, se não erro, vinhos do Douro. E já temos aqui a quase totalidade do valor de comercialização do vinho do Porto. O vinho do Porto tem uma cota de exportação muito grande. Deve ser das regiões com expressão, das regiões vitivinícolas, com uma expressão significativa, que tem uma cota de exportação superior, acima dos 80%. Sendo que o mercado nacional está a reagir ao trabalho que as empresas e nós, Institutos Vinhos do Douro e do Porto, temos vindo a fazer, e o mercado nacional está a crescer muito significativamente. Com outros produtos também. É evidente. Se calhar até mais jovens. Curiosamente, os jovens gostam muito do Porto tradicional, mas investiram-se em produtos como o Porto Tónico, como a aproximação do Porto a outros públicos. Resulta, é um caminho a seguir. Temos de fazer, é inelutável, temos de fazer. Desde logo, e voltando quase ao princípio da conversa, de certa maneira, os vinhos do Douro são uma inovação. E uma inovação que hoje tem uma expressão que ultrapassa já largamente um terço do valor de comercialização do vinho do Porto. Portanto, e as uvas com que são produzidos os vinhos do Douro são as mesmas, ou provêm dos mesmos terrenos e são as mesmas castas que as uvas com que são produzidos os vinhos do Porto. Nós costumamos dizer que, sendo o Douro, a região demarcada do Douro, uma região que preza muito as tradições, nós olhamos para o futuro. E tem havido um conjunto de inovações e há uma reflexão do setor em sede do Conselho Interprofissional e noutros âmbitos, no sentido de encontrar aqui a melhor forma de preparar a região para... O João falou há bocadinho nas feiras, ainda há poucas 3 semanas, estávamos na Provine, que é claramente hoje a maior feira de vinhos do mundo, e nós podemos fazer e fazemos os melhores vinhos do mundo. Mas lá vê-se como este setor, como o setor dos vinhos, está globalizado e é altamente competitivo, porque todos estão convencidos em todo o mundo que quando se vai a uma feira destas, leva-se o bilhete postal completo. Exatamente, que fazem os melhores vinhos do mundo. Portanto, nós não vendemos apenas vinho, nós cada vez mais temos de vender uma maneira de estar, uma forma de estar na vida e, portanto, este aspecto exatamente de uma forma de estar na vida com o território, com a cultura, com as tradições. E estamos a falar, nós temos para apresentar a região demarcada do Douro, não é por estar classificada pela Unesco, porque a Unesco apenas reconhece aquilo que nós já tínhamos. Portanto, já existia. O trabalho estava lá. Já existia. Mas é importante em termos de autoestima e em termos de preservação do património e das tradições. E, portanto, nós temos talvez a região... Obviamente que eu sou suspeito para o dizer, mas nós temos talvez a região mais impactante, com maior expressão, região vitivinícola em todo o mundo. Portanto, é aquela que é mais impactante. Quem lá vai não esquece. E isso é muito importante e não podemos dissociar a região e as pessoas que nela trabalham e aquilo que lá acontece dos vinhos. E faz parte dos vinhos, faz parte do pacote da expressão que estava a usar há bocado. Como é que fazem este equilíbrio entre uma pressão turística, que já é forte, e essa tradição da calma do vinho do Porto? Quando digo calma, uma vindima não é uma coisa muito calma, mas o ciclo agrícola é normal. Eu imagino que o João esteja a referir sobretudo ao envelhecimento, enfim, a toda essa... Isso é visitado, os turistas, e cada vez mais, o ano passado mais de 1 milhão de turistas passou, muito mais de 1 milhão de turistas passou pelas caves de vinho do Porto e muitos visitaram a região e muitas adegas que estão cada vez mais, e quintas que estão cada vez mais abertas ao turismo. Mas para isso temos que construir depois a adega a pensar nisso, ou pelo menos recuperar os espaços para que as pessoas eu podia desenrolar aqui um enorme rol de adegas, de quintas, de espaços que estão hoje vocacionados para o turismo, não apenas aqui na Cave de Vila Nova de Gaia, nas Caves de Vila Nova de Gaia, que não podemos esquecer que é um interposto da região demarcada do Douro, mas também na região. Portanto, este aspecto, o turismo tem induzido, talvez melhor, uma série de outros negócios, uma série de outros investimentos, exatamente para preparar as quintas, para preparar as diferentes infraestruturas, no sentido de receber os turistas, de lhes passar uma imagem eloquente, vou dizer, da própria região e, obviamente, dos nossos vinhos.
Manuel, obrigado por ter vindo a esta página 2. Fechamos assim o Jornal de Domingo. Voltamos amanhã com as notícias do dia, como sempre, às 9h30, à meia hora, na hora certa, na RTP2. Boa noite. Até amanhã. Obrigado.